aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos aqui para mais um episódio do quadro Mangás Cancelados. Quadro este que a gente fala de mangás cancelados, né? Mangás que terminaram antes da hora, mangás que tiveram a sua publicação interrompida por força maior, né? E nesse episódio a gente vai falar de Love Rush, mas primeiramente eu tô aqui com o Hobbs. E aí, gente, tranquilo, mais um Cancelados, né? E é isso, né, gente? Animado para esse episódio? Muito. Porque Love Rush foi um mangá lançado na Shonen Jump semanal, em 2016, na edição 38, até a 50 do mesmo ano. E foi feito por Yamamoto Ryohei, para que eles já tinham, na época, eles já tinham cancelado na Jump já, que era o E-Robot. E ele também fez Saotomi Shimai Hamanga no Tamenara, que é da Jump+, durou mais de 100 capítulos, mas eu não li e não conhecia. Então, gente, não terminaram de traduzir o mangá, não terminaram em 100% em inglês e nem em português. Então, quem sabe um dia a gente faz, né? Se você quiser que a gente fale, deixa o like, né? E dá 5 estrelas no Spotify. Ele fez esses mangás, então, por enquanto, né? E não fez nada até agora, até em 2024, nada de tão grande sucesso assim. Óbvio que ele tem um mangá mais de 100 capítulos na Jump+, é uma coisa ótima já. É ótimo, mas nada tão grande. E tacando agora a sinopse propriamente desse mangá, Heiji Hakuba tem um chamado gene ubermásculo, uma condição genética que faz todas as mulheres enlouquecerem por ele. Isso pode soar como um sonho, mas na realidade é um pesadelo. As coisas ficam ainda piores quando meninas sobrenaturais começam a persegui-lo porque se apaixonaram por ele, né? Como ele vai conseguir o coração da sua amiga de infância, a Shizuko, no meio desse caos? À primeira vista, não é apaixonada porque, ele se conhecia há tanto tempo, eles são amigos de infância, então ela não vê ele com outros olhos, não sei o que, etc, etc. Antes de qualquer comentário propriamente da história, tacar um contexto histórico aqui, ele foi lançado na mesma leva de Red Sprite e Neverland. Neverland ofuscou esse mangá, né? Exatamente. Principalmente porque o Neverland tem um começo bombástico, né? Principalmente pelo capítulo que chama muita atenção. Na época, tinha entrado na revista Spring Weapon No. 1 e Ibitsu no Amalgam, 2 cancelados. Tinha acabado nessa época Bleach, Nisekoi e Toriko. Nossa senhora, pra Jump achar alguma coisa pra suprir demorou, viu? Mentira, depois acabou esse mangá, ela achou Neverland, tá ligado? Que já vendeu mais que Nisekoi. Esses mangá terminaram, mesmo sendo de grande peso. Não foi um final necessariamente. Nossa, parou o Japão. Parou o Japão no sentido de que são obras longas, duraram muito, tiveram anime famoso, etc. Mas não no sentido de muitos leitores ficaram órfãos, entende? Eles já estavam gostando de outras coisas, etc, etc. Então, meio que ele poderia entrar nesse cenário pra suprir uma vaga desses mangás, principalmente de Nisekoi, mas ele não conseguiu, né? O mangá acabou com menos de 20 capítulos. Exato. E quando acabou esse mangá, entrou no lugar O Legolaço e Demon's Plane. Nossa senhora, mangás que acabaram com menos de 15 capítulos, os dois. E Love Rush também, né? De outros mangás que estavam lançando, tinha Hinomaru Sumo, Haikyuu, Boku no Hero, World Trigger, Kotikami. Kotikami acabou ontem, tá ligado? Exato. Yune, a Pensão Assombrada, que eu acho que podia ser o principal rival nessa época que ele foi lançado, no sentido de que Yune ainda tava no começo. Eles são obras que se parecem, também envolve harém, tem Eight, mesmo que o Eight do Love Rush seja bem mais velado, mas tem tetas, etc. Acho que poderia ter tentado ultrapassar a Yuna e não conseguiu. Um pouco depois de 2017, teve o Bokuben lançando a revista. É que esse mangá, no final, pra ele dar certo, ele tinha que ser Eti. Eu gosto do mangá do jeito que é, mas pra ele chamar mais público, ele tinha que ser Eti. Só que ele teve medo de colocar Eti, aí o mangá acabou. E pra as pessoas se situarem em relação a mangás famosos, o que tava rolando na revista, One Piece tava em Whole Cake Island, Black Clover tava na Floresta das Bruxas, que é a primeira transformação do ácido de verdade. E Kimetsu tava no Monte Natagumo, que é o Arco das Aranhas. Quem viu a primeira temporada é o episódio 19, tá nesse arco. Kimetsu tava bem no começo ainda, não chegou nem no capítulo 50. Exatamente. Agora falando propriamente do mangá, voltando ao que tu falou, eu concordo que ele tinha que ser mais ete pra atrair mais público, porque o autor desenha bem, junto com o fato de que, como esse mangá ele é sobrenatural, ele tá querendo envolver diversas criaturas místicas, mitológicas, etc. Sei lá, tendo uma das personagens principais desse mangá é uma anja, né? Uma anjo, então, que vai rivalizando com meio que uma sucubus, aí depois aparece uma menina meio lobisomem, e vai avançando ainda mais a menina slime também. Seria interessante ele, nesse tipo de mangá, ele ter puxado mais pro Eiichi, não só pra desenhar mulheres esbeltas no mangá. Cara, as possibilidades vão além. Como o cara já tá criando personagens femininos
femininas que vão além de seres humanos, ele pode ir muito além também com a forma de que ele quer explorar a sensualidade dessas personagens, sabe? Além de também, não só em relação às figuras místicas que ele criou, mas também em relação aos arquétipos que ele resolveu usar, né? Tipo, tem a menina... tem a tsundere. Tem a kudere, que o protagonista gosta. Exato. Ele resolveu também mostrar uma dandere. Esse é aquele tipo de mangá que ele não vai fazer nada tão mirabolante, tão diferente assim, mas é aquela coisa do... Ele tem um público que ele quer atingir e ele vai fazer tudo que é esperado pra atingir por esse público e pode ou não dar certo, né? Porque quem gosta desse tipo de história quer ver a putaria rolando solta, sabe? Não necessariamente sexo, né? Mas eu digo em relação ao caos rolando a solto, né? E também, pode querer ver esse caos e quer também ver et, né? Exato, ver a lobisomem tentando beijar o cara. Isso, ver a Sucubus tentando ir atrás dele quando o protagonista tá dormindo, só que ela é muito tímida e quando ela vai subir em cima do cara, ela desiste, tá ligado? Normalmente quando acontece isso, ela vai e sobe em cima do cara à noite e desiste no meio e o capítulo acaba, tá ligado? As pessoas querem ver o capítulo de praia. Dá pra falar que, mano, o capítulo de praia foi muito cedo, mano. Acho que o manga já tava cancelado, tá ligado? O autor, mano, vou fazer um capítulo de praia e a Toys, e fez. É que uma coisa que esse mangá tem de característica é que o ritmo dele é muito rápido. No começo eu entendo que ele tentou fazer do cara se declarar pra meninazinha, né? Pra amiga de infância, a Shizuka. Eu entendo porque que ele se confessou. Porque a ideia do autor é criar todo esse conflito de que, olha, ele já é apaixonado por alguém e por isso que ele vai tentar ao máximo não ser levado pelas tentações dele e por isso ele vai resistir às tentações dele com essas personagens diferentes. É por isso que ele tá seguindo um caminho bem romântico, bem apaixonado, bem na cabeça dele, bem centrado de quem ele quer conseguir. Por isso que vem todos os conflitos do mangá, né? Da coisa do, ele não quer, mas a menina vai tentar forçar ao máximo que ela puder, que ela conseguir. A lobisomem sequestrando ele, ou a Sucubus usando a roupa mais erótica possível, sabe? Pra esse mangá é pra ver se o protagonista ele é sério e quer fazer um relacionamento com a menina que ele gosta, né? E pior que ele vai, tá ligado? Tem as tentações, mas ele não, vou focar nela. Isso eu achei legal, tá ligado? E normalmente esses mangás às vezes dá uma decaída, tá ligado? Igual teve um beijo, tá ligado? Mas o mangá tentou fazer meio que um trisal ali no final, meio que indicou que ia acontecer isso, mas no final, pra mim, no meu coração, foi um casal feliz no final. E também porque esse mangá, ele, por estar na Shonen Jump, não que não possa ter protagonistas vilões ou anti-heróis, né? Eu vídeo que existe o Light, por exemplo. Eu digo no sentido de que esse mangá mesmo, ele tendo essa premissa tão tentadora pro protagonista, ele não ia virar, por exemplo, eu não sei nem se é o melhor exemplo possível, mas ele não iria virar, tipo, o protagonista do School Days, sabe? Tentaria todo mundo, né? Ele não tentaria viver o caos ao máximo. A ideia do protagonista não é ele se perder nas tentações, tanto que o próprio autor, tendo consciência disso, ele já botou uma regra nesse mundo muito forte já, né, olha, se você beijar uma menina sobrenatural, tu vai se casar com ela, tá? Foda que o autor quebrou isso depois de 2 capítulos, né? Tudo bem, né? A gente considera, né? O autor criou uma regra pra ele. Acho que o próprio autor mesmo seguir. Não, eu vou tentar fazer o protagonista, mesmo com todas as tentações, seguir o foco e terminar com a mina que ele gosta, tá ligado? Isso eu achei bacana, porque normalmente esses mangás, tá tendo um protagonista, ele sem querer beija, cai em cima, pega no peito das outras minas e não acontece nada, tá ligado? Aqui não, ele falou, vou focar certo pra ele terminar com a mina que eu quero. E uma coisa boa desse mangá, que nem que tu mencionou que ele é decidido, por ele ser decidido, ele não é o protagonista bunda de Eiichi Harem, né? Não é não, cara. Ele é aquele tipo de protagonista, tipo, que o Marco do Intox Anime gosta, é um protagonista corajoso. Ele não é bundão, tá ligado? Quando ele quer, tipo, ele fala, não, eu vou declarar pra ela. Meio que aquelas famosas, tipo, ele ia se declarar, só que não foi culpa dele, foi culpa de outra coisa. Aí na segunda vez, quando ele foi se declarar, deu certo. Fala, não, vou fazer isso, ele faz. O autor não dá, tipo, uma volta inteira pra ele não conseguir. Isso eu achei um diferencial desse mangá. E ele não faz aquela coisa ele não, por exemplo, ele não conseguiu. Aí, putz, vai demorar 15 capítulos agora pra ele tentar de novo. Ele chega nesse 15, ele não consegue de novo, vai demorar mais 30. Aí nesse 30 ele consegue a mina. Dá mais um tempo. Aí se passa uns 15, 30 capítulos pra ela se responder. Exato. Ele tentou ser mais direto, principalmente também porque, mesmo que seja um mangá romântico, um mangá que vai culminar num romance, num casal, o foco dele não é única e exclusivamente dos dois personagens ficarem juntos e todo o resto está culminando pra isso. Eu digo, por exemplo, ele não é um Aonohako, que o romance é a coisa central. Então ele não vai fazer, por exemplo, o protagonista de outros mangás, né? Muito shoujo,
muito shonen de romance, que é aquela coisa do... Ele não vai fazer, no primeiro capítulo, eu gosto de você. Aí no segundo capítulo eles estão juntos já. Não, porque vai ficar sem conflito esse tipo de história, entendeu? Tem autor que faz, tipo, o romance já ser no primeiro capítulo e ele faz uma história ser uma história fofa. Tipo o Tony Kakao aí, que no primeiro capítulo os dois terminam e o foco da história é ver os dois fazendo coisas fofas, tá ligado? Mas normalmente quando o autor novato tenta fazer uma história dessa, não dá certo, porque a história fica chata. E tem também aqueles autores que demora 300, 400 capítulos pra ter alguma coisa. Também tem essa obra os japoneses gostam, tá ligado? Aquela obra que demora, que tem muitas garotas e por isso que os japoneses gostam. Uma obra boa pra mim de romance é aquela obra que tem seu tempo certo. O protagonista se declara certo, ou ele vê que gosta dela no tempo certo, tá ligado? Vai desenvolvendo um romance. Isso eu acho muito bacana, mas são poucas obras que faz isso. Dá pra falar que Love Rush faz isso muito bem, cara. Ele faz o momento certo. Eu acho que esse mangá foi cancelado porque os japoneses perderam o interesse nele. Eu acho que foi interesse por causa do Eit, que não teve. Mas pra mim, cara, esse mangá sem o Eit tava muito bom, cara. Tava divertido. As meninas são super divertidas. Uma coisa eu gosto muito desse mangá. O autor acerta muito na comédia, cara. As caretas desse mangá é muito boa, cara. Principalmente da Anja, tá ligado? É muito fofo, cara. E também que o cancelamento, óbvio que não é bom, né? Pra quase nenhum mangá o cancelamento. Mas como esse é um tipo de história que poderia durar o quanto tempo quisesse, porque a única coisa que depende propriamente nesse mangá é o final. A única coisa que importa é saber se o cara ficou com a menina ou não, ou com quem o protagonista vai ficar se casar. O que importa nessa história é o fim. O que acontecer no meio, o cara pode estender ou encurtar o quanto ele quiser. Óbvio que seria mais interessante esse mangá ter durado mais. Mas ele durando um pouco assim, ele já mostrou pelo menos uma faceta do que ele queria fazer. Ele tenta terminar a história de algum jeito e acaba, e é isso, entendeu? Tu não fica com raiva. Tu não fica com a coisa do, nossa, mas ele esqueceu de explorar tal personagem, ou o poder foi mal executado, mas o casal se formou lento demais ou rápido demais. Como os personagens já sabem os sentimentos de um e do outro, tu não tem que ficar com a enrolação de, mas será que ele gosta de mim? Ou aquela coisa do, mas será que eu me declaro a ele? Esse caminho já não importa tanto mais, porque o que importa é saber o que vai acontecer no final, Óbvio que é interessante ver a Shizuko tendo os conflitos dela, tentando descobrir se ela realmente gosta do carinha ou não, se elas são amigas, se ela sente algo mais, o que é o amor, que é também, também uma coisa interessante nesse mangá. É bem fofo aquele capítulo lá do cinema, né? O legal é que ele gosta dela, mas ela aparentemente gosta dele, só que ela não entende o que é essa parte de gostar. E legal que ela meio que seguiu um guia à risca, tá ligado? Tipo, de cinema, só que tem uma coisa, encontro, o certo é você não seguir uma lista, você seguir o que você propõe, uma coisa que você gosta pro seu parceiro, parceira, tá ligado? E é legal isso, é muito fofo dos dois se encontrando e aquela Anja tentando separar os dois, mas ao mesmo tempo ela não quer que o protagonista fique triste porque ela se separou. É poucos mangás da Jump assim, que faz um romance assim ser tão natural. Exatamente. Não, dá pra falar também que esse mangá, o bom que o autor, ele não criou tanto personagem, né, cara? Ele criou o quê? No máximo 5 garotas. Aí tem o protagonista, tem os amigos do protagonista, que são muito, quando eles aparecem, é muito engraçado, cara. Porque eles falam, mano, como esse cara vai cuidar de tanta garota, tá ligado? Arruma uma pra mim. Eles são engraçados, tá ligado? Mas um ponto positivo pra esse autor é que ele não criou 300 personagens. Mas normalmente, quando essa história vai de 200, 300 capítulos, eles começam a adicionar personagens, igual em Nisekoi. Nisekoi vai chegando uma hora que é muito personagem. Mas eu acho que ele tem cara de que ia seguir o mesmo rumo. Ele só não seguiu porque foi cancelado. Óbvio que aí foi mais secundário, mas tô vendo a primeiro painel do mangá, que é aquela página... Primeiro painel não, mas aquela página dupla, com todas as criaturas místicas. Óbvio que isso é também aquela coisa de tu criar a magnitude do mundo, o quão longe vai a criatividade do autor, o quão longe vai esse mundo. Eu não duvido nada em 100 capítulos já tivesse mais 5 meninos nessa história, entendeu? O autor também, tipo, porque ele criou um negócio que se a Anjo tacar flecha nas meninas, elas perdem o interesse no romance. Pode ser também que o autor, como ele é meio que novato na Jump, já viu que tinha um cansado de falar, ele fala assim, não, eu vou diminuir meu cast e fazer poucos personagens, mas esses personagens eu consigo fazer o foco. Pode ser isso. Eu acho que o que ia acontecer, igual o Júnior falou, no capítulo 100 já tem, tipo, mais 5, 6 garotas. Mas a gente sabe que normalmente quando tem muitas garotas, tipo, 3, 4 garotas fica de escanteio, o autor esquece. Por isso que eu falo que o único mangá que faz certo é o mangá das namoradas, cara. A autora nunca esquece de nenhum. E eu digo que ele poderia adicionar mais 5 personagens, mas ele também poderia, além disso, adicionar algumas mais, por exemplo, arcos curtos. Por exemplo, só, ela apareceu aqui, aí não, mas ela se tornou uma pessoa revigorada, não sei o que, ela descobriu que o amor vai além disso, sabe? Qualquer situação assim, e ela sai da história. Tem isso também, cara, mas normalmente essas personagens, quando o autor faz
ela voltar, só que ela volta sem ter interesse amoroso no protagonista e só vira amiga. Ou não, né? O autor faz isso, daqui a pouco, 100 capítulos depois, ela volta querendo se interessa ainda pelo protagonista porque ela treinou em algum lugar. Ah, esse mangá é bem amorzinho, né? É bem amorzinho, cara. Ele fez pouco, mas o pouco que ele fez, dá pra ver que o autor tem alguma coisa, tá ligado? E em 2022, ele postou uma one shot na Jump. Pode ser que ele um dia volte. Porque ele pôs na Plus, você fez um mangá de 100 capítulos, ele tem alguma coisa pra não cancelar. Eu acho que um dia ele volta pra Jump, viu? Não sei quando, pode ser daqui 2, 3 anos. Quem sabe, né? Tu se animaria por um novo mangá dele na Shonen Jump semanal? Sim, cara, porque vendo esse mangá aqui, eu acho que ele melhora muito, porque a arte dele já é boa. Eu quero ver daqui um tempo se a arte dele vai melhorar ainda mais. E se ele fizer um romancezinho assim, cara, é bacana, cara. Eu vou curtir acompanhar semanalmente. Eu espero que ele volte um dia. Assina embaixo que tu falou, mangá bem tranquilo de ler e quero ver o quão longe ele consegue ir com simples. E é legal quando a gente foi selecionar um mangá pro cancelado, a gente tava vendo os mangás lá e a gente viu esse mangá, cara. Sinopse maluca. O mangá, ele não é tão maluco como a gente esperava, mas ele foi surpreendente, cara. Foi um dos melhores mangás cancelados que eu li, cara. Bem divertido e bacana, cara. É isso, né? Alguma coisa a mais a acrescentar? O mangá, eu recomendo vocês lerem esse mangá, cara. Tem 13 capítulos e é rapidinho de ler. Bem tranquilo de ler, digo a mesma coisa também. Enfim, é isso, né? Despedidas, Hobbs. É isso, gente. Foi muito legal gravar. O mangá surpreendente, um dos melhores mangás cancelados que eu já li, cara. Me surpreendeu bastante, cara. Então é isso, gente. Até um próximo Cancelados ou até um próximo quadro. E é isso, gente. Se cuidem. É isso, tá tudo na descrição pra você seguir a gente, eu, Hobbs, os parceiros aí embaixo, canal de cortes, PicPay, Apoia-se, Aurelo, etc, etc. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e, se estiver no Spotify, deixa 5 estrelas no nosso podcast, por favor. A gente ficaria muito feliz e é isso, né? Falou! Uou!